Meus amigos, apesar da terceira ter sido a última temporada de Round 6, mas convenhamos que o roteiro, propositalmente talvez, deixou várias pontas soltas, várias perguntinhas que não foram respondidas. Por exemplo, por que o jogador 246, o sobrevivente Gyeong-sik, ele não expôs o Squid Game, não expôs aqueles jogos? Porque ele saiu, voltou para a vida normal dele, lá na pracinha, vendendo a arte dele, pintando as pessoas, com a filha dele que se recuperou, só que ele não expôs, ele não foi na delegacia, ele não tentou denunciar, não quer acabar com esses jogos, ele tá vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. Pois o Gyeong-suk é literalmente um caso à parte no universo de Round 6, Ele se tornou o único jogador que não venceu os jogos, mas mesmo assim conseguiu escapar com vida, o que, convenhamos, já é um milagre por si só naquele ambiente doentio, Só que ao contrário do que muita gente faria no lugar dele, o cara simplesmente some dos holofotes e volta a viver sua vidinha tranquila como artista no parque. E aí fica a perguntinha, por que ele não fez isso? Por que ele não denunciou esses canalhas, esses caras? Será que ele tava com medo? Pensa só, mano, se fosse você com todos aqueles traumas, mortes absurdas e um sistema inteiro de tortura disfarçado de competição mortal, o mais lógico seria ir direto à polícia, Ou até mesmo correr pra imprensa, sei lá, fazer alguma coisa. Só que o Gyeong-suk, ele optou pelo silêncio. Ele fingiu que nada aconteceu. Até porque a gente já viu alguém tentando denunciar e não deu em nada, O próprio Ji-hoon, lá na primeira temporada, ele tentou ir na delegacia e dizer o que estava acontecendo. Mas os policiais, obviamente, não acreditaram nele. O próprio amigo do policial, também nessa terceira temporada, tentou contar lá pra galera, da delegacia o que estava acontecendo nos jogos, do macacão rosa, e ninguém acreditou nele também. E nesse meio, o Gyeong-suk, ele vira uma peça importantíssima que poderia ter quebrado esse ciclo, Só que ele não quebra, ele simplesmente não faz nada. Isso abre espaço para muitas interpretações. Será que ele ficou com medo de ser caçado pelos VIPs e executado por traição, já que ele tecnicamente fugiu do sistema? Será que o trauma foi tão grande que ele preferiu se enterrar no anonimato e fingir que nada daquilo aconteceu? Ou então será que ele acha que não tem como enfrentar toda essa organização sozinho? Será que ele viu o que aconteceu com o Ji-hoon e ele percebeu que não daria mais para continuar, cara? Ou então outra possibilidade é o emocional. Talvez o cara ele já tá tão quebrado de ter presenciado aqueles absurdos nos jogos que ele simplesmente optou pelo anonimato. Ele quer ignorar ou tentar ignorar que aquilo aconteceu. Ele salvou sua própria vida, mas a que custo? Ele viu pessoas morrendo, foi torturado psicologicamente e fisicamente e no fim das contas nem teve uma vitória no sentido prático, Talvez para ele o melhor jeito de continuar respirando seja se afundar na rotina simples do parque onde ele já era alguém invisível antes e onde pode voltar a ser agora. Ainda mais agora que ele conseguiu recuperar a sua filhinha, Aparentemente ela tá bem de saúde. Mas e aí, o que vocês acham a respeito disso? Comenta aí embaixo. E é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, Algumas perguntinhas, algumas pontas soltas que não foram deixadas e a gente vai tentar solucionar. Simbora! Hello, my friends, Geek na voz. E outra perguntinha também, outra grande ponta solta que essa terceira temporada deixou e que não temos a resposta até agora, é se a Noel, aquela guarda número 11, que ajudou lá o personagem anterior a escapar, ela conseguiu ou não encontrar a filha dela na China. Pois no final de Round 6, uma das histórias que mais mexe com o emocional do público é a da Noel, a guarda rosa que carrega não só uma arma, mas também um peso emocional gigantesco, cara. E depois de uma trajetória marcada por decisões duríssimas, deserções e cicatrizes internas profundas, ela chega ao fim da série com algo raro nesse universo brutal, que é uma chance real de redenção. E nos últimos episódios da terceira temporada, a Noel ela ganha um certo protagonismo, Porque ela consegue salvar, ela tira daquela ilha, daqueles jogos, o Gyeong-suk, o personagem anterior que eu citei, para poder ver a filha dele novamente. E nessa reta final, os dois acabam se reencontrando em um lugar repleto de simbolismo, Que é o mesmo parque de diversões onde seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. É uma cena simples, mas cheia de emoção. Só que tem um detalhe, O cara que ela salvou, o Gyeong-suk, que tá lá no parquinho, vivendo a vida dele normal, ele não faz ideia quem é a Noel, não faz ideia quem é aquela mulher que ele tá pintando. A Noel escolhe não revelar sua identidade como a guarda rosa que arriscou tudo por ele. E cá entre nós, isso diz muito sobre ela, pois ao invés de buscar reconhecimento, ela se contenta em vê-lo bem, com a filha nos braços, longe daquele pesadelo do Round 6. É o tipo de gesto que mostra que apesar de toda a dor, a humanidade dela ainda está ali, escondida, mas viva. E logo depois desse momento, a gente vê a Noel, rumo ao aeroporto para poder ir à China e tentar encontrar a filha dela. Filha essa que ela teve que abandonar anos atrás, quando desertou da Coreia do Norte. É um passo enorme, É emocionalmente arriscado e carregado de esperança. Só que a série nos deixa um quase. A última imagem dela é justamente ali, prestes a partir, mas sem mostrar se ela de fato embarca ou encontra a filha. E claro, isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, Será que ela conseguiu? Ela reencontrou a filha dela? Será que a gente vai ter essa resposta em um possível spin-off? O curioso é que essa cena acontece justamente quando o Shoel, ele se reencontra com sua mãe, dando meio que um final feliz para esse arco da Sae-bik também. Essa ordem sugere que talvez
talvez o destino da Noelle também caminhe para um fechamento positivo, porque se o Shaw conseguiu encontrar a mãe, talvez a Noelle encontre também sua filha. Eu interpretei dessa forma, tá? Porque não é coincidência que eles montaram essa cena justamente uma atrás da outra. É pra dar a entender que realmente ela vai achar a filha, velho. Assim como o garoto achou a mãe. Só que como a série gosta de fazer, o roteiro joga a dúvida no ar e deixa o resto pra nossa imaginação. E isso não é por acaso. Round 6 sempre foi uma série sobre escolhas difíceis, né? Destinos interrompidos e redenções inacabadas. A Noelle simboliza tudo isso. A jornada dela é dolorosa, mas cheia de camadas. Desde sua origem de ex-soldada norte-coreana até virar uma agente do sistema que ela tanto odiava, sua trajetória é marcada por contradições e pelo amor incondicional por uma filha que ela nunca esqueceu. Mas e aí, o que vocês acham sobre isso? Será que realmente a Noelle conseguiu achar a filha dela na China? Comentem as teorias de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Mas e o policial, né, o Jun-ho? Será que ele realmente vai cuidar daquela bebê? Por que tudo isso aconteceu? Afinal, por mais cruel e calculista que o In-ho, né, o frontman, ele tenha sido durante as temporadas, ele não matou o bebê, mesmo tendo a chance de fazer isso de forma conveniente dentro da lógica do Round 6. Ao invés disso, ele tomou a decisão mais humana possível dentro daquele universo cruel, que é entregar a criança a alguém em que ele realmente confiava. Foi uma jogada fria, é verdade, mas com uma pontada de humanidade escondida, né? Agora, algo interessante também é a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muito ainda que comentar, várias pontas soltas, deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Round 6 e diversas outras séries, então faz tudo isso aí que é nóis. Nice. Só que agora a bola da vez está justamente com o policial, com o Jun-ho. Cabe a ele a missão dada pelo próprio irmão, né, o frontman, o In-ho, de que ele vai ter que cuidar daquela criança a partir de agora. Só que a gente tem várias perguntas a respeito disso, várias pontinhas soltas. Será que ele vai registrar o bebê? Vai dar um nome? Vai criar como filho? Ou então como alguém que está apenas protegendo por obrigação moral? A resposta mais provável é que o Jun-ho vai sim fazer o certo, afinal não é à toa que o In-ho escolheu como guardião. E cá entre nós, com toda a grana deixada pro bebê, criar essa criança não seria exatamente um fardo financeiro, mas é importante notar que apesar do incentivo milionário, o Jun-ho não é movido por ganância, e sim por consciência. Ele, assim como o Ji-hoon, tem essa linha ética bem desenhada, né? Mesmo quando tudo ao redor está em colapso. E outra perguntinha que eu me fiz também no final dessa terceira temporada é o que a filha do Ji-hoon, essa sim é uma grande ponta solta, é o que ela vai fazer a partir de agora, com o dinheiro que foi dado a ela, com a informação de que ela sabe, né, que o pai dela não está mais vivo. E aí, como é que meu pai morreu? Foi nos jogos? Como assim, no que jogos? Será que ela vai atrás e investigar isso aí? Será que ela vai crescer e investigar o que aconteceu? Ela vai fazer o que com o dinheiro? Pois é, cara, quem diria que a pequena Gang-yeon, né, a filha do Ji-hoon, se tornaria uma das pessoas mais ricas do universo de Round 6, e ainda por cima sem nem entender como isso aconteceu. Porque no final da terceira temporada, a garotinha passa a integrar a nada modesta lista dos novos multibilionários do pedaço. E como isso aconteceu? Muito simples, né? O frontman, o In-ho, deixou pra ela um presente discreto, mas com impacto monumental, que é um cartão de crédito dourado recheado com uma herança milionária. Acontece que a Gang-yeon, né, mora com a mãe e o padrasto, e a vida dela segue aquele ritmo tranquilo de criança normal, né? Sem ela ter noção alguma da montanha de dinheiro que agora faz parte da sua realidade, né? E a série mostra isso de forma sutil e até irônica, né? Com a garota recebendo aquele cartãozinho, com um cartãozinho de crédito, ela pensa, pô, deve ter algum dinheirinho aqui, deve ter alguma coisinha. Tem muita coisa. Parece que ninguém ali tem noção do presente que ela acaba de ganhar, né? Esse é aquele momento, cara, que o espectador, a gente que tá assistindo, a gente entende mais do que os próprios personagens. A gente entende o peso daquela cena muito mais do que a filha do Ji-hoon. Só que mesmo com toda essa grana na equação, a série não revela muito sobre o que a mãe da garota e sua família pretendem fazer com esse pequeno presente, né? Vão investir? Vão gastar tudo em viagens de luxo? Vão guardar até atingir a maioridade? Tudo isso fica no ar propositalmente. E essa incerteza tem tudo a ver com o clima de Round 6, né? Que é uma série, um roteiro que adora deixar essas pontas soltas pra gente tentar preencher. Responder, eles não respondem. Isso daí fica pra imaginação da gente, né? Será que um dia essa garota vai descobrir de onde veio todo esse dinheiro? Será que ela vai entender o que o pai passou pra garantir um futuro melhor pra ela? A série não responde, mas a dúvida fica. E como sempre acontece em Round 6, a realidade é tão amarga quanto simbólica, cara. Mas o que vocês acham sobre isso? Quais as teorias de vocês do que vai acontecer com essa garota? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Sim, Geek, mas e os jogos na Coreia? Agora que a ilha foi explodida, né? Foi pros ares, será que finalmente acabou essa brincadeira na Coreia? Porque a gente sabe que os jogos existem em vários países do mundo, né? É só a gente ver os Estados Unidos no final da terceira temporada. Mas e a ilha em si? Foi destruída, foi pros ares, acabou os jogos na Coreia? Porque se tem uma coisa que
parece definitiva no final da terceira temporada é o destino dos famigerados jogos em solo coreano. Afinal, depois que a ilha onde tudo acontecia foi revelada e praticamente reduzida a cinzas, fica difícil imaginar como a coisa poderia continuar ali sem chamar a atenção do planeta inteiro, né? Tudo aponta para uma investigação nacional de proporções gigantescas. Afinal, não é todo dia que se descobre que um massacre organizado envolvendo figurões de elite mundial estava numa ilha e a ilha foi explodida, sendo que a guarda costeira chegou naquele momento. Eles presenciaram uma ilha sendo explodida. É no mínimo estranho, sendo que o arco final do Ji-hoon, né, o sacrifício dele simbólico e emocional, meio que finaliza esse arco dos jogos da Coreia, né? O peso de sua decisão deixa claro que, ao menos naquela parte do mundo, a engrenagem foi quebrada. Parece que os jogos na Coreia realmente foram finalizados pra sempre, mano, porque as suspeitas que vão levantar a partir de agora com aquela ilha explodindo é no mínimo curioso, né? Então eles não vão mais fazer na Coreia, isso é certo. Mas sempre tem um mas, né? Isso não quer dizer que o Round 6 como todo morreu, muito pelo contrário, já sabemos que a franquia está se expandindo para os Estados Unidos, com direito até uma cena misteriosa com a Cate Blanchett, né? E se o Round 6 americano sair mesmo do papel, e tudo indica que sim, a gente tem também várias perguntas, né? Quem vai comandar esses jogos? Quem vai ser o novo figurão da vez? Porque em Round 6 foi o In-ho, foi o frontman, né? Juntamente com o velhinho da primeira temporada, que são os dois figurões que estavam à frente desses jogos, os grandes organizadores. Mas e nesse americano aí? Será que o In-ho vai estar envolvido também? Ou então será que ele vai tentar derrubar os jogos? Porque no final meio que deu a entender isso, né? Uma redenção do frontman, como se ele percebesse que aqueles jogos tinha que acabar. Ou seja, na Coreia, os jogos acabaram, só que no mundo, a contagem regressiva talvez só tenha começado, cara. Mas e aí, tem outra perguntinha solta, outra ponta que o Geek esqueceu, mas que vale a pena você comentar? Deixa aí as teorias de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!